E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após tomar uma surra a mando de Antônio, na hora de tentar salvar Aline e Terezinha do cativeiro de Antônio, o Ramiro será levado às pressas ao hospital, mas acaba não resistindo aos ferimentos graves e acaba morrendo em um final trágico na novela, deixando Kelvin desesperado. Ramiro vai ser velado como um verdadeiro herói, depois de ter salvado a vida de Aline. Mas a presença de Antônio e Irene no velório de Ramiro vão deixar todos revoltados. Kelvin vai perder completamente a cabeça ao ver os dois no local e vai mandar parar o velório e vai fazer 2 revelações bombásticas na frente de todo mundo, revelando os 2 maiores segredos de Antônio e Irene, fazendo os dois serem presos. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Ramiro ser levado às pressas para o hospital ao ser encontrado por Kelvin e Marino todo machucado na beira da estrada. Kelvin vai tentar entrar com Ramiro na UTI, mas o médico não vai permitir, deixando o garçom para trás com o Marino na recepção. Ramiro entra em uma cirurgia delicada e um tempo se passa, até que o médico sai do centro cirúrgico e Kelvin pergunta: doutor, como é que tá o Ramiro? Me diz que ele vai ficar bem, por favor. O médico respira fundo e diz: infelizmente eu não tenho uma notícia boa para dar para vocês. O Ramiro Neves não resistiu aos ferimentos. Ele acaba de falecer. Kelvin sente seu mundo desabar no momento em que escuta as palavras do médico. O garçom começa a chorar desesperadamente e diz: não é possível. O senhor deve estar enganado. Ele é um homem forte, você deve estar confundindo a pessoa. O médico olha para Kelvin com pena e diz: eu sinto muito, senhor, mas os ferimentos eram graves demais, principalmente da cabeça. Nós tentamos fazer o possível, mas nós não conseguimos salvá-lo. Em breve nós vamos liberar o corpo para vocês prepararem o velório e o enterro. Ao terminar de falar, o médico entra novamente na UTI, deixando Kelvin desesperado para trás. Kelvin não consegue parar de chorar e é consolado por Marino. O delegado abraça Kelvin e ao soltar, ele diz: eu sei que você e o Ramiro estavam juntos, Kelvin. Eu sinto muito mesmo, mas eu te prometo, eu vou botar atrás das grades quem fez isso com ele. Kelvin está tão chocado que não consegue dizer nenhuma palavra direito. Ele apenas chora. O garçom reúne suas forças e diz, entre um soluço e outro: isso é bom, prende eles. Mas é pouco. Eu juro que eu vou vingar a morte do Rames. O Antônio não vai sair impune dessa não. Ele não sabe com quem ele mexeu. Neste momento, Anneli, Luana e Odilon chegam no hospital para fazer companhia para Kelvin e encontram o garçom devastado. Marino revela que Ramiro não resistiu e morreu. Todos ficam horrorizados. Luana abraça Kelvin e diz: ah, meu amigo, eu sinto muito, eu não consigo nem imaginar a dor que você tá sentindo. Eu sinto muito mesmo. Kelvin olha para Luana e seus amigos com olhos cheios d'água e diz: ele me deixou, gente. O Rames me deixou para trás. Eu não consigo suportar a ideia de viver num mundo sem ele. Ao terminar de falar, Kelvin acaba passando mal e é amparado por Odilon e Marino, enquanto Luana e Anneli chamam um médico. O médico dá um remédio para Kelvin e diz que ele teve uma vertigem por conta da emoção que está sentindo. Kelvin respira fundo e diz: eu já tô melhor, viu, gente? Não foi nada não. Eu ainda tô em choque com tudo isso que aconteceu. É muito difícil de acreditar. Não faz muito tempo a gente tava conversando no quartinho dele e eu falei pra ele salvar a viúva. Luana faz carinho em Kelvin e diz: oh, meu amigo, eu imagino a dor que você tá sentindo, mas você tem que ser muito forte agora. O Ramiro não ia querer te ver pra baixo assim, muito pelo contrário. Kelvin, chorando, diz: eu falei pra ele parar de se meter com essa gente, mas ele não me escutava. Mas isso não vai ficar assim não. Quem mandou fazer isso com meu Rames vai pagar pelo que fez. Eles mexeram com a pessoa errada.
Luana olha para Kelvin e diz: eu sei que você tá nervoso, Kelvin, e com toda razão, mas toma cuidado, pelo amor de Deus, não faz nada de cabeça quente, essa gente é muito perigosa. Kelvin olha para Luana e responde: pode deixar, eu não vou fazer nada demais não, só vou trazer justiça, que é o que essa cidade tá precisando. Marino aproveita que os amigos de Kelvin chegaram e diz que vai precisar sair para continuar atrás dos peões que acabaram com Ramiro. Ele se despede de todo mundo e vai embora. No dia seguinte, o corpo de Ramiro é levado num caixão até o cemitério da cidade, onde acontecerá o velório. Toda a cidade comparece no velório de Ramiro. Kelvin é o único que ainda não chegou. Aline aproveita que todos estão reunidos perto do caixão, se aproxima do padre e diz: ô pessoal, gostaria de falar algumas palavras aqui em homenagem ao Ramiro. Todos presentes viram o olhar para a viúva e Aline continua a dizer: como todos sabem, o Ramiro sempre foi capataz do Antônio, ele sempre me fez muito mal desde o começo, mas eu não vim aqui pra falar disso. O Ramiro me provou que ele tem um coração bom, ele se redimiu, ele provou que todo mundo é capaz de mudar quando quer. O Ramiro salvou a minha vida daquele cativeiro e ele morreu como um verdadeiro herói. Aline se emociona ao dizer todas essas palavras bonitas. Caio se aproxima da amada e completa: Aline tá certa, o Ramiro provou ser um homem do bem. Eu sempre tive meus problemas com ele porque ele só obedecia às ordens cegas do meu pai, mas ele mostrou que ele tinha um coração verdadeiramente bom aí por dentro dessa casca de homem bruto. Todos se emocionam com as palavras do casal e começam a rezar junto do padre. Neste momento, Antônio e Irene chegam no velório de Ramiro. Todos ficam chocados com a cara de pau dos dois. Aline e Caio olham com ódio para os dois e a viúva diz: mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Já não basta todas as maldades que fizeram contra mim e contra o Ramiro, vocês têm coragem de aparecer aqui? Antônio olha para Aline debochado e responde: mas eu não sei do que é que você tá falando não, viu? Ramiro trabalhou comigo desde sempre, você esqueceu, foi? Aline encara Antônio furiosa e diz: não, eu não esqueci não, como eu também não esqueci que foi você que mandou dar uma surra no Ramiro até a morte quando ele se arrependeu de tudo que ele fez. Foi ele que me tirou do cativeiro que você me colocou, seu monstro. Caio aproveita a deixa e diz: você não tinha que estar aqui não, Antônio La Selva. A culpa do Ramiro ter morrido é sua, e você quase matou a Aline e meus filhos junto. Se não tivesse sido pelo herói do Ramiro, a Aline não tava aqui comigo agora. Antônio não abaixa a cabeça e responde: vocês só sabem me acusar sem provas? Eu quero ver a prova disso tudo que vocês estão me acusando aí. Cadê? Eu quero ver. Irene segura Antônio pelo braço e diz: eles não têm nada, meu amor, só essa mania de ficar te acusando sempre, toda hora. Caio olha para Irene e responde: você não se mete nessa história não, Irene, porque você sempre foi cúmplice desse homem, desse monstro aí a vida toda. Luana aproveita a deixa da discussão e diz: todo mundo aqui sabe muito bem que vocês dois são dois monstros. Vocês são os responsáveis pela morte do Ramiro. Podem tomar o mínimo de decência e sair daqui, por favor. Antônio encara a Luana com ódio e responde: escuta aqui, ninguém nunca me diz o que eu devo ou não fazer, e não vai ser você a primeira pessoa a fazer isso não, sua coitada. Neste momento, quando a confusão já está instalada, Kelvin invade o velório de Ramiro com tudo e grita: mas o que é que esses assassinos estão fazendo no velório do meu namorado? Todos ficam em silêncio e olham para Kelvin surpresos. Antônio não abaixa a cabeça e responde: quem é você pra chamar eu e minha esposa de assassinos, ó? Kelvin se aproxima de Antônio e responde: pois é, ou você acha que eu não sei de todos os crimes sujos que você e sua esposa mandavam o Ramiro fazer? Mas mesmo assim, ele tava se tornando um homem bom, até você, Antônio, levar o Ramiro pro buraco de novo e mandar matar ele, seu maldito. Antônio fica furioso com as palavras de Kelvin e diz: você toma muito cuidado com o que você tá dizendo, rapaz, porque você não é ninguém pra ameaçar Antônio La Selva, seu zero à esquerda, insignificante, um ninguém.
Kelvin limpa as lágrimas que escorrem de seu rosto e diz: ah, mas essa coisinha insignificante aqui sabe de muitos podres da sua família. Você e sua esposa deveriam ter pensado 2 vezes antes de mexerem com Ramiro desse jeito. Irene arregala os olhos ao se lembrar que Ramiro contou tudo o que sabe para Kelvin e diz: você não é louco de abrir e sair falando coisa que não sabe por aí, né, Kelvin? Muito cuidado com as suas próximas palavras. Kelvin olha debochado para Irene e diz: ah, tá com medinho, é, Irene? É pra ter mesmo, porque eu vou falar tudo que eu sei. Eu não tenho mais nada a perder. Vocês tiraram de mim tudo que eu tinha de mais precioso. Antônio perde a paciência com Kelvin e grita: olha aqui, rapaz, ou você para com esse showzinho de quem tá aqui na frente de todo mundo, eu acabo com a sua raça. Kelvin não abaixa a cabeça e, por impulso, decide revelar uma coisa chocante de Antônio. E ele grita de volta: ah, Antônio, você vai acabar comigo? Da mesma forma que você acabou com a vida da Agatha, Antônio. Todos presentes ficam chocados com a acusação de Kelvin. E Antônio arregala os olhos e diz: e o que é que você tá dizendo aí? Você para com essas invenções. Marino se aproxima dos 3 ao escutar a acusação chocante de Kelvin e diz: Kelvin, que história é essa que o Antônio matou a Agatha? Você precisa contar direito isso aí. Kelvin respira fundo, olha para Antônio e Irene. Ele volta o olhar para o Marino e responde: na noite que a Agatha morreu, eu fui atrás do Ramiro lá na mansão. E eu vi quando o Antônio desceu as escadas com a arma na mão. Ele que deu os tiros na Agatha. Eu vi tudo. Ramiro e a Irene estavam tentando acobertar esse homem. Marino fica horrorizado com o que escuta. E Antônio grita: cala sua boca agora, rapaz! Antônio tenta avançar para cima de Kelvin, mas é impedido por Marino, que grita: olha aqui, Antônio, se o senhor tentar mais alguma gracinha, eu vou te levar para a delegacia. Irene pede para Antônio se controlar e Marino diz: mas Kelvin, você tem certeza do que tá me dizendo? Kelvin respira fundo e diz: tenho sim. Pode perguntar pra Neide. Ela me viu na mansão aquele dia. Eu que pedi pra ela não dizer nada por medo do que podia acontecer, mas foi o Antônio. Esse monstro aí tava fingindo o tempo todo. Todo mundo achou que ele tava doente, debilitado. Ah, quem dera. Ele tava fingindo tudo pra acabar com a mulher dele. Foi ele que matou a Agatha. Caio se aproxima da cena e diz: então foi por isso que meu pai se recuperou tão rápido. Eu achei estranho, tava tão mal, de repente dava 2 segundos ele já tava bom. Ele não tava mal coisa nenhuma não. A Aline aproveita a deixa e completa: seu desgraçado, ninguém escapa dessa sua violência, não é mesmo? Kelvin aproveita que os ânimos estão exaltados e decide colocar mais lenha na fogueira e diz: ah, mas eu ainda nem contei tudo que eu sei sobre esses dois. Ainda tem a parte da Irene, né, querida? Irene arregala os olhos e diz: Kelvin, para com isso agora. Você não é louco de me acusar injustamente. Eu te peço, não faça isso. Kelvin se aproxima de Irene e diz: escuta aqui, você não tem o direito de me pedir nada. O Ramiro sempre te protegeu. Ele sempre foi leal a você, mesmo quando você não estava mais casada com o Antônio. E você não foi capaz de defender o Ramiro quando ele mais precisou. Irene engole a seco, fica nervosa com o que Kelvin pode dizer a seu respeito. Antônio olha confuso para Kelvin e pergunta: fala, rapaz, agora! Do que o Ramiro protegia a Irene? Irene se desespera e diz: Antônio, pelo amor de Deus, é tudo loucura desse garçom de quinta. Acho melhor a gente ir embora daqui, que já aconteceu coisa demais, né? Vamos, Antônio, vamos embora. Antônio não deixa Irene ir embora e diz: não, mas agora eu quero saber o que esse rapaz tem a dizer sobre você e o Ramiro. Vai, desembucha. Kelvin decide revelar de vez e diz: Antônio, você sabia que a sua mulher Irene armou pra cortar os freios do carro que o Caio dirigia? Ela fez esse plano pra matar o Caio. Antônio, Irene e Caio arregalam os olhos com o que Kelvin diz. E Antônio pergunta: como é que é? Caio se aproxima de Kelvin e diz:
A Irene tentou me matar? Como assim? A Irene sente o desespero tomar conta dela e ela diz: cala sua boca, Kelvin! Cala sua boca, pelo amor de Deus! Kelvin ignora os apelos de Irene e continua a dizer: pois é. Ela pediu pro Ramiro chamar o Sidney pra fazer o serviço. O serviço foi feito, mas uma coisinha acabou dando errado, né, Irene? Alguém aqui já conseguiu ligar as peças e imagina o que aconteceu? Antônio sente o coração palpitar e diz: o Sidney! A Irene pediu pra chamar o Sidney, o homem que foi responsável pela morte do meu filho Daniel. Kelvin, triunfante, diz: exatamente. E como o Caio tá aqui, vivíssimo do seu lado, você já sabe quem entrou no carro sabotado a mando da Irene, não é verdade, Antônio? O seu filho, o Daniel. Antônio coloca a mão na cabeça, horrorizado com o que acabou de ouvir. E Irene começa a chorar desesperadamente e grita: seu desgraçado, você não sabe do que tá falando. Kelvin não abaixa a cabeça e grita: sei sim, Irene. Você foi a responsável pela morte do seu próprio filho. Você é um monstro, Irene. Todos ficam horrorizados com o que Kelvin acaba de falar. As lágrimas de Caio escorrem de seu rosto e ele é consolado por Aline. Ele não consegue acreditar no que está escutando. Antônio tem um surto de raiva e avança pra cima de Irene, pegando a mulher pelo pescoço e grita: como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa com o Daniel, Irene? Sua desgraçada! Irene se desespera, tenta sair do aperto de Antônio, mas só consegue sair quando Marino puxa Antônio de volta para afastar o homem da megera. Irene coloca a mão no pescoço por causa da dor que está sentindo e diz entre um soluço e outro: não, eu não fiz nada disso. Isso não aconteceu assim, não foi isso. Caio se aproxima de Irene com os olhos vermelhos e diz: você tentou me matar e acabou matando o guri do Daniel. Você não pensou que esse plano podia dar errado? Você é um monstro, Irene. Irene tenta limpar as lágrimas do seu rosto e diz desesperada: não, mas isso tudo é invenção dessa criatura ridícula. Eu jamais iria colocar a vida do meu filho em risco. Kelvin encara Irene com ódio e diz: inventei não, Irene. O Ramiro deixou comigo todas as provas do seu envolvimento nesse crime e eu faço questão de entregar tudinho pra polícia. Irene encara Kelvin com ódio e diz: seu desgraçado, você não vai acabar com a minha vida assim. Irene tenta pular pra cima de Kelvin, mas Marino entra na frente e a impede. O delegado olha para Irene e Antônio e diz: diante de todas as acusações que o Kelvin acabou de fazer contra vocês dois, eu vou ter que levar vocês pra prisão agora mesmo. Isso não pode ficar assim não. Antônio bate o pé e diz: eu não vou coisa nenhuma. Eu não fiz nada, é tudo mentira. Mas essa desgraçada Irene você pode prender mesmo, viu, Marino? Marino encara Antônio e responde: mas nós também precisamos averiguar esse seu envolvimento na morte da Agatha que o Kelvin denunciou. Por precaução, os dois vão ser levados pra delegacia agora mesmo. E vocês vêm por bem ou por mal. Sem alternativa, Antônio cede e Marino e Silva levam o fazendeiro e Irene para a viatura da polícia, que está do lado de fora do cemitério. Todos olham sem acreditar no que está acontecendo. Será que dessa vez Antônio e Irene vão pagar pelos seus crimes? Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.